Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Arquiteto do Sorriso. Hoje o nosso tema é bichectomia. Vamos passar algumas orientações, principalmente para o público leigo, os pacientes. Por ser um tema novo, encontrarem muita informação na internet, muita coisa contraditória, é sempre bom a gente estar discutindo sobre a parte científica de fato, a parte clínica dos aspectos da bichectomia. Primeiro, a gente vê na internet muita dúvida sobre a questão do envelhecimento. Isso, há 3, 4 anos atrás, era muito mais complicado. Por quê? A bichectomia não é uma coisa nova. A bichectomia tem mais de 100 anos de relato de caso feito para outras finalidades, como por exemplo comunicação oroantral, comunicação bucosinusal. O paciente pode ter algum trauma, removeu algum dente, teve algum acidente, comunicou duas cavidades. A bola de Bichat, ela era usada nesse processo para fazer a comunicação fechar. Com isso, o que viu-se ao longo de alguns períodos foi o resultado estético. Assim como aconteceu com o Botox, com a toxina botulínica também, a bichectomia ela começou com um propósito e depois de um tempo a gente encontrou outras finalidades. O que a gente reparou? Hoje tem muita gente que fala, se você fizer bichectomia vai cair o rosto, você vai ficar mais velha. Não existe nada na literatura científica e nem acompanhamento de caso que falem, que orientem nessa linha. A bola de Bichat, ela está numa profundidade na face que ela não tem participação na sustentação dos tecidos. Ela não responde por isso. Logo, se você remover a bola de Bichat, não vai influenciar. O que acontece é, a bola de Bichat está nessa altura aqui, um pouco acima aqui na região da orelha, na região do músculo temporal e desce quase aqui no meio da boca. Quando a gente faz a remoção cirúrgica da bola de Bichat, essa extração dela provoca um resultado estético nessa região, principalmente aqui, como se fosse tridimensional. O que acontece? A bola de Bichat, ela está entre dois músculos, o masseter, que é esse músculo aqui, quando a gente morde, e internamente o músculo bucinador. Removendo a bola de Bichat, esses dois músculos se aproximam. Ao se aproximarem, eles geram um efeito estético aqui, porque diminui o volume externo, e internamente na boca diminui o volume. Que isso é uma das principais queixas dos pacientes que procuram fazer bichectomia, quem morde a bochecha. A gente percebe um ganho muito grande na qualidade, no conforto do paciente. Ao falar, ao mastigar, ele deixa de morder a bochecha. Por que chama bola de Bichat? A bola de Bichat é um aponômio. É do Marie-François Bichat. Por quê? A bola de Bichat já tinha sido identificada anteriormente, porém, ela tinha sido classificada como um tecido glandular. E foi o Marie Bichat que classificou a bola de Bichat como um tecido adiposo, como gordura. E por isso ele recebeu esse aponômio, uma homenagem em relação ao seu nome. Hoje a anatomia moderna ela tem evitado esse tipo de nomenclatura com aponômios. Porém, é o nome que ficou. As pessoas hoje, elas falam muito bichectomia no sentido quase de como se fosse tirar um bicho de dentro da pessoa. Isso foi uma coisa que a televisão gerou. Já vimos falar de bichectomia em vários canais, Fantástico, revista Vogue, diversos canais de comunicação. O que acontece quando a gente remove a bichectomia? Ela leva um resultado final para aparecer de até 6 meses. Esse é o prazo final. A gente vai escutar aí na internet, ver muita coisa, 2, 3 meses é o resultado final. O resultado final do músculo se acomodar, de reabsorver o restante que possa ter ficado da gordura, leva 6 meses. Em relação à bichectomia, quais são os riscos? É uma cirurgia simples de ser realizada, como por exemplo uma exodontia, a remoção de um dente. Porém, o profissional que vai realizá-la tem que estar bem capacitado para isso. Com instrumental adequado, com materiais adequados, ele consegue realizar uma cirurgia de bichectomia em até 1 hora, tranquilamente. Após a cirurgia, a gente recomenda que faça uso de gelo, fita kinésio e de preferência laser de baixa potência. Tanto o vermelho e o infravermelho. O que acontece com a ajuda do laser? Ele ajuda a diminuir o pós-operatório, o edema, o inchaço que o paciente vai ter, ele ajuda a melhorar na reparação, ele ajuda a cicatrizar mais rápido e também a gente percebe uma analgesia, uma diminuição na dor, na necessidade de um analgésico pós a cirurgia com o uso do laser.
Atualmente a gente fez um trabalho científico aqui no Instituto com laser. A gente pegou um grupo, a gente publicou isso já no Anal, vai ser publicado agora em uma revista, onde a gente fez um grupo com laser e sem laser. E foi muito significante o resultado do uso com o laser. Em relação ao pós-imediato da bichectomia, algumas coisas vão acontecer. Em primeiro lugar, o paciente vai ter um edema. Mesmo com o laser, com o gelo, com a fita, ele ainda assim vai ter edema, então vai inchar um pouquinho após fazer a cirurgia. Além disso, uma decorrência mesmo do procedimento que a gente vai encontrar vai ser o trismo. O que é o trismo? É a dificuldade em abrir a boca. Os 2 primeiros dias o paciente tem dificuldade em abrir a boca. Então isso vai influenciar na questão da higiene e na alimentação. A alimentação a gente recomenda que os 2 primeiros dias seja uma alimentação mais temperatura ambiente ou até mesmo fria. E de preferência que não consuma nada quente. Por quê? Como está havendo o processo de cicatrização ali, a gente quer que aquilo ali não sofra nenhuma injúria. Então evitamos o consumo de coisas quentes e duras. Não vamos morder um bife imediatamente nos 2 primeiros dias após a cirurgia. Vamos procurar comidas, uma banana amassada, um purê, um açaí, desde que seja sem granola, sem grãos, nesse processo, mas tudo que for gelado vai ajudar sim. Além disso, é muito importante colocar a questão da academia. A gente sempre pede para o paciente, depois que ele faz uma cirurgia dessa, como a região fica sensível, é uma cirurgia, a gente precisa tomar alguns cuidados. A gente recomenda que o retorno à academia, hoje o pessoal faz muito crossfit, ele se dê após 7 dias. O mundo ideal é que o paciente faça repouso no dia da cirurgia e no dia seguinte e que mantenha algumas atividades ainda mais intensas por pelo menos 7 dias sem realizá-las. Além disso, a gente passa uma medicação, tanto pré-operatória como pós, que vão ajudar a ter um melhor conforto e diminuir risco de infecções para o paciente. A higienização é uma queixa recorrente dos pacientes. Eles vão conseguir escovar normalmente os dentes inferiores, dentes de baixo, porém em cima, por causa da incisão do local, ele acaba batendo a escova e pode machucar, pode remover a sutura, então ele vai ter dificuldade. No primeiro e segundo dia, a gente recomenda que a higienização dos superiores sejam feitas com a ajuda de enxaguantes bucais, como por exemplo um Periogard, que é a base de gluconato de clorexidina. Um leve enxágue para que essa área também seja higienizada. Caso você não consiga fazer a higienização por muitos dias, isso pode levar até uma infecção. Então é muito importante esse cuidado. E além disso tudo, depois da cirurgia, por até 2 dias, a gente recomenda que o paciente faça muito gelo. A bichectomia hoje, a remoção do corpo adiposo bucal, ela cresceu tanto o interesse das pessoas, principalmente pelos famosos e as subcelebridades aqui no Brasil. Como muitos fizeram, divulgaram bastante o procedimento nas redes sociais, no Instagram, cada vez mais os pacientes vêm procurando, querendo saber e entender. Eu tenho indicação? Caso você tenha interesse em realizar o procedimento de bichectomia, eu peço que você procure ou seu dentista ou seu médico para que possa te orientar sobre a real necessidade no seu caso. Um abraço!